Florestas assombradas, criaturas ocultas nas matas e rituais macabros realizados nas profundezas dos bosques. Eis um terreno muito fértil e muito explorado pelo cinema de horror ao longo dos anos. Para o vídeo de hoje, separei 4 filmaços que se passam no meio do mato para indicar aqui para vocês. E para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Filmes como A Bruxa de Blair ou Pânico na Floresta certamente já deixaram muita gente com receio de acampar no meio do mato. A simples ideia de ficarmos isolados nas profundezas de bosques ou florestas, à mercê de qualquer ameaça que espreite por entre as árvores, afinal de contas, já é capaz de deixar muita gente tremendo na base. Não raramente, filmes que abordam esse tipo de temática conseguem dar um medo especial lá no fundo da alma dos espectadores, e é sobre alguns desses filmes que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas é claro, antes da gente ir para nossa lista, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes e franquias clássicos, além de muita, mas muita dica de filme para te aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um filminho de terror. E agora sim, sem mais delongas, bora para nossa lista. Começamos com The Ritual, filme de 2017 que é daqueles que deixa o espectador encolhido de medo no sofá. Na história, um grupo de amigos decide fazer uma trilha no meio de uma floresta isolada. Quando um deles se machuca, porém, eles são forçados a fazer um desvio da rota original. A partir de então, o caminho que eles pegam lhes reserva algumas surpresas terríveis e completamente medonhas, que transformam essa aventura idílica no meio do mato em um terrível pesadelo, do qual não será nada fácil sair com vida. The Ritual é um filme que se destaca pela exímia construção de todo um clima de mistério em torno dessa ameaça que espreita entre as árvores. Nesse contexto, toda a ambientação e o próprio ritmo da narrativa evocam um tom que oscila entre o sombrio e o melancólico, conforme o filme nos guia por essa macabra viagem junto com os protagonistas, nos instigando mais e mais a cada minuto que passa e nos deixando cada vez mais tensos. O longa conta ainda com algumas cenas bizarras e verdadeiramente assustadoras, meio que lembrando aquela vibe da Bruxa de Blair em diversos momentos. De modo que para quem tá procurando um filme de terror que realmente consegue dar aquele frio nos ossos do espectador, The Ritual surge como uma excelente pedida, sem dúvida um dos melhores filmes de terror da última década. Seguimos com Eden Lake, filme de 2008 que eu recomendei recentemente aqui no canal na minha lista de melhores filmes de terror assistidos em 2023. Na história, um casal decide ir acampar junto ao lago que dá nome ao filme. Porém, ao chegar lá, eles começam a ser importunados por um grupo de adolescentes locais. E as discussões e conflitos que se desenrolam a partir daí trarão consequências desastrosas para os protagonistas. Eden Lake é um filme que ganha certo destaque pela própria forma pela qual é conduzido. O clima de tensão vai sendo gradualmente construído ao longo da primeira metade do filme, sendo elevado a níveis estratosféricos ali no último ato do longa, desembocando num final que é simplesmente revoltante, de forma a fazer com que a obra vá ganhando progressivamente mais e mais peso, se tornando pra lá de perturbador. Nesse sentido, eu não tô falando nem de um gore excessivo ou de uma violência demasiado explícita. O negócio aqui é sim violento, mas também não chega a nenhum nível que fãs de terror já não estejam acostumados. Agora, o conteúdo, efetivamente, do que se desenrola em tela, isso sim é capaz de deixar a gente bem desconfortável. No saldo geral, é um filme que trilha caminhos bem diferentes do que a gente tá mais acostumado a ver dentro desse subgênero de redneck horror. Eden Lake faz isso subvertendo expectativas, entregando uma trama tão surpreendente quanto tensa e perturbadora. Seguimos com o pesadíssimo Killing Grounds, filme de 2016 que por aqui ganhou o título de O Acampamento. Na trama, acompanhamos 3 núcleos de personagens. O primeiro é formado por um casal que decide acampar na beira do lago, numa vibe meio Eden Lake, esse último filme do qual eu falei agora há pouco. No segundo núcleo, acompanhamos uma família composta por mãe, pai, uma filha adolescente e um filho ainda bebê, que aparentemente foram acampar ali no mesmo lugar. Por último, acompanhamos 2 homens que moram ali pelas redondezas e parecem guardar algum tipo de segredo obscuro. Em um primeiro momento, a gente não sabe exatamente quando que cada um desses núcleos se passa em relação ao outro. Se foi antes, se foi depois, se foi ali mais ou menos ao mesmo tempo, nada disso nos é dito nesse início do filme. A gente tem que ir pescando algumas informações que vão sendo entregues pela trama, formando assim esse quebra
quebra-cabeça na nossa mente. Ao longo do filme, os três núcleos vão se entrelaçando e as coisas vão ficando mais claras pra gente nesse sentido, desembocando num último ato que é pra lá de perturbador. Assim como Eden Lake, Killing Grounds é um redneck horror cru, chocante e incrivelmente brutal. Sua força e seu impacto residem em grande parte na forma como a história é contada. Essa dinâmica de alternância entre os três núcleos funciona muito bem, no sentido de conduzir o espectador até o ponto no qual o filme quer chegar. Algo que pode até confundir alguns espectadores, mas que também não é nada lá muito difícil de acompanhar. Um tipo de progressão que vai nos instigando cada vez mais ao ir amarrando aos pouquinhos as cenas e situações. Tudo feito de modo a maximizar o impacto que a obra quer causar. Se tu aí estiver disposto a encarar um filme extremamente desconfortável de se assistir, Killing Grounds é uma ótima opção. Só é bom deixar avisado que esse filme tem bastante gatilho, especialmente para o público feminino, então é bom ir com cuidado. E para fechar essa lista, nada melhor do que o absolutamente clássico Holocausto Canibal, filme italiano de 1984. O filme tem aí seus quase 40 anos e até hoje é considerado uma das obras mais violentas e chocantes de todos os tempos. O filme alterna entre o estilo de filmagem tradicional e o estilo found footage para contar uma história que gira em torno ali de um grupo de exploradores gringos que vão para a floresta amazônica e acabam sendo devorados por canibais. Essa premissa, que a um primeiro olhar pode sugerir toda uma série de estigmas e preconceitos contra os povos originários, é na verdade mote de contundentes críticas sociais e reflexões propostas pelo filme. Isso acontece através da exposição das filmagens encontradas, nas quais encontramos diversas atrocidades cometidas pelos gringos contra os indígenas, antes de serem devorados por eles, é claro. Com isso, o filme busca trazer alguns questionamentos muito interessantes em torno do que realmente significa ser civilizado e do que nos dá esse direito que a gente acha que tem de nos julgarmos superior a outros povos com culturas diferentes. Fazendo isso, o Holocausto Canibal deixa de ser um filme que traz apenas o choque pelo choque, e se torna uma obra complexa, reflexiva e que traz diversos questionamentos extremamente atuais. Para além disso, o longa também é considerado um dos mais polêmicos da história do cinema por mostrar mortes reais de animais. Eles tentam dar a justificativa de que os bichos foram efetivamente comidos depois das gravações, que eles seriam mortos de qualquer forma. Mas também, convenhamos que é um negócio completamente desnecessário. Por tudo isso, o Holocausto Canibal faz por merecer o seu lugar nas listas de filmes mais perturbadores já feitos. Para além de seus problemas e suas polêmicas, é necessário dizer o quanto o filme foi importante para a história do cinema extremo e também o quanto os questionamentos que ele propõe ainda são válidos hoje em dia. Uma obra indispensável, pelo menos para quem tem estômago, para aguentar toda a violência e sanguinolência que são mostrados em tela. E vale mencionar que o Holocausto Canibal tem meio que um remake feito pelo Eli Roth, o mesmo diretor de O Albergue. O filme se chama Green Inferno e apesar de muita gente não gostar, eu pessoalmente acho bem legal e também é sangrento pra caramba, então já fica aí como uma dica extra aqui no vídeo. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês ficaram a fim de assistir, ou caso já tenham assistido um ou outro, comentem aí o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!